Sim, meus amigos, mais uma vez o crossover está no ar e dessa vez nós temos um grande nome. Finalmente nós conseguimos acesso à Globo, dos canais de quadrinho do YouTube brasileiro. Eu sou Gilberto Falaschi desde pequenininho. E tu, quem és? Ficou parecendo Vinícius fazendo isso, né? E tu, quem és? Eu sou o Fernando do Central HQs e é um imenso prazer estar aqui participando desse crossover aqui com o Quadrilogia BR do Gilberto. A gente já troca ideia há um bom tempo aí, a gente se comunica direto aí, trocando informações sobre HQs aí. Então é um imenso prazer estar participando aqui desse crossover entre os canais aqui, trazendo conhecimento e quadrinhos para vocês. É isso aí, cara, e muito rock and roll, né, cara? Claro. Não sei se vocês estão vendo aqui, minha camisa Motorhead e Ramones, duas puta bandas, cara. E aí, qual vai ser o tema de hoje, Gilberto? Hoje vamos falar sobre colecionismo, né? Tá todo mundo agora colecionando quadrinhos, tá todo mundo colecionando tudo. E a gente não sabe muito bem onde é que isso vai parar. E aí, Fernando? Tu que coleciona há muito mais tempo que eu, claro, né? Principalmente porque você é mais velho. Sim. Porra, o que é que tu acha disso tudo? Tô zoando. Então, cara, colecionismo é uma coisa... por um lado, ela é bacana, mas por outro, assim, você tem que tomar um certo cuidado, cara, pra não virar uma espécie de doença. Você fica muito aficionado. Eu já consegui, entre aspas, passar por uma fase assim, né, no sentido de querer ter tudo, né? Lançava na banca, você quer ter tudo, você quer comprar tudo, você vai em sebo, gasta dinheiro pra cacete. Ainda mais quando você não tem responsabilidade, né, no sentido de morar com os pais, você tem aquela grana que você ganha e é sua, né? Você pode até ajudar uma coisa e outra, então aquele dinheiro fica só seu. E você não tem onde gastar, e daí você vai gastar com quadrinhos, que é uma coisa. Então tem um lado ruim, que se você não tiver um autocontrole do colecionismo, e tem um lado bom, que é você, dependendo do colecionismo, porque o quadrinhos, que é uma cultura, literatura, informação, muitas coisas que eu vejo de notícias, filmes e tal. Até minha esposa fica surpresa, a gente está vendo um filme e aparece alguma coisa, eu falo, pô, isso daí é tal coisa, porque eu vi num quadrinho, você tá entendendo? Então tem os dois lados, cara, eu já passei por diversas fases, hoje eu sou um cara bem mais ponderado, assim, pra coleção. E você, como é que é, Gilberto? Como é que é começar a colecionar? Bem, Fernando, eu tive um reboot na coleção, né? Eu era moleque e colecionava e comprava de tudo, sabe? E pra mim era muito complicado, porque no lugar que eu tinha era difícil acesso a isso. Então, o que eu recebia, o que eu comprava, na verdade, era o que o meu pai conhecia, tá? Então, Super-Homem ele conhece, massa, eu compro, mas, por exemplo, sei lá, Stonewall ele não conhece, isso eu não vou ler nunca, entendeu? E funcionava desse jeito. E, além de tudo, funcionava da seguinte forma: essa semana você compra o Super-Homem, semana que vem tu compra o Homem-Aranha, na outra semana Batman, Capitão América. Quando eu ia pegar o próximo Super-Homem, já estava no Super-Homem 48, né? Mas assim, como eu era criança, pra mim aquilo ali não representava muita diferença, pra mim tava tudo legal, às vezes eu não importava muito com história, com desenhista. Isso, a gente só começa a ficar meio chato com essas coisas depois fica velho. Não, isso com certeza. Então, eu já no final da faculdade, cara, eu entrei numa banca e eu vi lá umas HQs, eu fiz, cara, vou voltar a comprar isso, cara. Né? Porque quando eu era criança eu simplesmente me desfiz de tudo, porque primeiro que agora eu sou adulto, né? Eu não quero mais quadrinho, eu quero meninas, não quero quadrinho, né? E foi isso, cara. Então eu tive que rebutar toda a coleção e agora eu tô tendo um trabalho enorme para juntar o que eu gostava antigamente, para pegar muito material novo e esse intervalo que eu fiquei de fora, que complica muito, que eu perdi muita coisa. Mas só que você tá voltando, acho que numa época ideal, cara. Assim, claro que tem alguns pontos negativos, que seria a distribuição. Como você falou, os gibis parecia, ainda que você morasse em lugares distantes e às vezes ocorresse algumas falhas, parecia que os gibis chegavam, né, na época da Editora Abril. Atualmente parece que você tem que rezar para o gibi chegar, a distribuição tá uma putaria com esse negócio até do monopólio da Trilog, né, da Editora Abril. E aí fica complicado, mas assim, que nem você falou, eu também, na minha época que não tinha internet, eu comprava só o básico, eu comprava Hulk, Batman, Homem-Aranha, principalmente Marvel, eu era mais focado assim. Então, somente com o advento da internet, na popularização da internet, que a gente começou a se ligar na existência de outros quadrinhos, de qualidade. Você escutava colecionadores mais antigos, o pessoal que tinha acesso à coleção, materiais americanos, né?
o cara falava, ó, linha Vértigo, tal. Aí você via aquele pessoal, a Brainstorm, que era uma editora pequena, mas que se arriscava a lançar materiais da linha Vértigo no Brasil, Preacher, nem se imaginava, Homem Animal, o Monstro do Pântano. Então era uma coisa assim que os colecionadores de mais longa data, que tinham acesso aos editores ou aos quadrinhos americanos, eles falavam, ó, cara, isso aqui é indispensável. E daí que eu comecei a correr atrás de outros tipos de materiais que não fossem necessariamente esses personagens Homem-Aranha, Thor, Batman, Superman, Hulk, enfim. Aí é que fui focando nisso. Uma coisa que eu olho bastante, Fernando, é que quando eu comecei a colecionar quadrinho, vou até mostrando aqui algumas coisas, a gente tinha formatinho, né? Aí tinha até esse formatinho era isso aqui, era um mixer, né? Pra quem não conhece, você mais jovem que não conhece, isso aqui era o quadrinho que a gente tinha. Ele, inclusive, tinha... Isso aqui também é mixer, né? Isso aqui, por exemplo, isso aqui é a primeira edição do Batman no mundo do Frank Miller, mas aqui tem um Questão, tem outro aqui que eu não lembro quem é. Mix. Mas enfim, inclusive as histórias do Questão aqui eram muito boas. Era muito boa e era mix, né? Era um mix e era bem pequenininho, papel bem ruim, qualidade bem ruim, histórias que vinham picotadas, mas assim, pra gente na época era o que tinha, isso era legal, né? E nessa mesma época a gente tinha algumas evoluções, né? Que eram alguns formatos especiais, eu peguei aqui também um, que é a Morte do Super-Homem, né? Tem um papel melhor, tem essa capa brilhosa e tudo mais, mas ainda segue formatinho e tinha uns formatos um pouco maiores, tipo esse aqui eu peguei o Marvel 2000, né? Que é um formato um pouco maior do que o formatinho. Contudo, ainda quando saía formato de luxo, era o formato americano que a gente conhece hoje, né? Não, e essa época, como eu falei, a gente não tinha acesso à internet, à informação, né? Então a Abril fazia o que ela queria, né? Ela publicava do jeito que ela queria, da forma que ela queria, picotando histórias, substituindo personagens. Tem uma história Hulk 52 da editora Abril. Chegaram a refazer os personagens para poder bater com a cronologia da revista dos Vingadores, cara. Eles trocaram o Fera pelo Star Fox, ou foi o contrário, que o Star Fox é o irmão do Thanos. E fizeram um monte de malabarismos ali para poder adequar com relação ao emparelhamento cronológico. Então, cara, é interessante essa época que a gente começou a colecionar, que nem você ainda que tem reiniciado novamente. Mas eu tenho um certo saudosismo assim, de colecionismo com relação a essa época. E hoje, cara, com essa informação que a gente tem, a gente consegue ir atrás de muitos materiais, saber o que está sendo lançado, materiais de qualidade. O canal seu, o meu canal, outros canais de quadrinhos são muito importantes, cara, para divulgação dos quadrinhos nacionais. E de quadrinhos nacionais que eu digo as publicações de editoras, né? Sejam autores nacionais ou da Panini lançando Batman mesmo, enfim, JBC lançando mangás, Devir, Mitos, porque a gente consegue aconselhar as pessoas. Se a pessoa se identifica com o seu canal, ela consegue se identificar com você e falar, pô, ó, eu tenho um gosto parecido com o do Gilberto, então eu acho que eu vou começar a seguir essa dica dele. Então você vai lá e faz uma dica do material tipo Drácula. Pô, material bacana, cara. Eu gostei bastante do saudoso... Eugênio Colonese. Isso, do Eugênio Colonese. Então você dá essas dicas, a galera fala, pô, cara, esse quadrinho eu não conhecia. E consegue se expandir mais, né? Apesar de que ainda forte é Marvel e DC, ainda hoje, né? E a gente tá vendo esse show de coleções sendo lançadas, né? Da Salvat. Pois é, eu até peguei aqui um material, assim, se você mora em Saturno, isso aqui é um material da Salvat, né? Um encadernado Salvat, capa dura, papel de boa qualidade e com preço acessível, né, Fernando? Mas assim, uma coisa que eu tô achando extremamente estranha, eu acho que eu já vi até você falando sobre isso no teu canal, mas é o seguinte, a gente vai ter coleção do Asterix, tem coleção do Planeta de Agostinho com Star Wars, tem a Salvat preta, tem a Salvat vermelha, que é Salvat, mas aquele Alexandro me fez falar Salvat, é Salvat. Igomós. E a da Igomós, né, da coisa. Será que o mercado vai... Fora que tem os encadernados, fora que tem mensagem, tem tudo isso lançando o tempo inteiro. Será que o mercado de fato vai aguentar tudo isso, Fernando? O que é que tu acha disso? Então, cara, eu sinceramente eu acho que